Fala aí, Redbangers, que acompanha o canal United by Metal, estamos de volta. E, vergonhosamente, é a primeira vez que a gente vai, de fato, dar destaque a um vídeo falando sobre essa banda de Arlington, no Texas, Estados Unidos. Isso mostra o quanto amadores nós somos, não é verdade? Mas ainda bem que a gente nunca falou o contrário, nós somos amadores mesmo. Isso porque eu me refiro a... Pera aí, primeiro tem um recado pra você. Olha só, a gente tá agora com novas mídias sociais. Agora a gente tem uma conta no Instagram. A gente já tinha uma conta antiga no Facebook. Tá lá, valendo, tá vigente também. Isso, e a conta do Facebook, inclusive, ela tem um link lá no começo do canal ali para você se inscrever e tal, e é importante você se inscrever porque nem sempre você vai receber a notificação de quando a gente lançar um vídeo aqui. Então, se você tá por lá, sempre que a gente lança alguma coisa aqui no canal, a gente coloca os links também lá no Instagram e no Facebook. E sempre que possível, dê o seu like aí, o seu joinha, como eu falo aí. E se inscreva, né, cara? Que é importante, né? Se inscrevam também no canal. A maioria das nossas visualizações são por não inscritos. Pois é. Então você aí que não é inscrito e está assistindo a gente, por favor, clique aí em inscreva-se. E você que já é inscrito, onde é que você tá, meu irmão? Mas enfim, a gente vai falar agora sobre o Cowboys from Hell do Pantera. Isso aí. Bom, formados em 1981 pelos irmãos Vinnie Paul e Diamond Darrell, e mais tarde se juntaram à banda também o vocalista Terry Glaze e o baixista Rex Brown, né? Com essa formação, eles lançaram 3 discos de capas extremamente de mau gosto. Assim como a logo era meio devagar, né? É, feiona mesmo. Mas enfim, eles lançaram ali em 1983 Metal Magic, em 84 Projects in the Jungle, No, God, please, no! e em 1985 I Am the Night. Essa é a capa mais bizarra ainda. Na verdade, a briga é muito feia entre essas capas aqui, cara. E nessa época eles faziam um som meio glam metal, entendeu? Hoje em dia é muito fácil você querer classificar o que é glam e o que não é, né? Uhum. Mas enfim, a própria banda tinha um visual, então era glam metal, cara. Às vezes tem aqueles fãzão do Pantera que não querem, né? Mano, eu entendo, eles também não queriam. Tanto é que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eles meio que forçam a barra pra dar a impressão de que o Cowboys from Hell é o primeiro disco deles, né? Mas era, cara, eles eram assim. O Pantera é uma banda muito interessante nesse contexto, porque enquanto o Metallica, quando meio que revolucionou o estilo thrash metal ali em São Francisco, né, onde todas as bandas começaram a fazer um som tão agressivo e similar quanto, o Pantera não. O Pantera demorou muito tempo para aderir a esse tipo de som. E muito por influência também dessas bandas, mas não por causa do som, mas por causa do convívio com essas pessoas, né, cara? Eles se tornaram muito amigos da moçada do Slayer, cara. Tanto do próprio Metallica, eles tinham um convívio com essas pessoas. E eu acho que é aquele negócio, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Só que parece que eles aprenderam bastante a lição, né? Eles depois que o Terry Glaze saiu da banda, eles, né, convocaram, né, o Phil Anselmo. Eles lançaram em 1988 o Power Metal, que ele já era um disco bem diferente dos 3 anteriores. Era de fato, como diz o nome do disco, um Power Metal. Era um disco de Power Metal. É claro que ainda tinha algumas influências ali ou outra, os gritos mais... principalmente os vocais do Phil Anselmo, que é mais bizarro ainda na história da banda, né? Era um vocal que lembra tanta coisa ali, cara. Lembra muito o Halford em alguns momentos. Lembra o Eric Adams, cara, em alguns momentos. Então, assim, os caras buscavam ainda uma personalidade, assim, pro seu som, né? Mas, de fato, eles já tinham incorporado muito peso em relação aos caminho, anteriores. Né, cara? Eles estavam perseguindo esse caminho aí, na busca, né, de tentar chegar num som. Tanto é que quando eles lançaram, aliás, anos depois, o Dimebag deu uma entrevista dizendo que ele sabia que havia encontrado o estilo dele, levou um tempo até isso, mas ele ficou feliz que isso não aconteceu tão cedo, não aconteceu lá na época do início da banda, né? É uma coisa que eles tiveram que lutar mesmo para conseguir, e de fato conseguiram, né? É muito comum, a gente já falou sobre várias bandas que mudam a sua sonoridade ao longo do tempo, mas o fato é que a do Pantera é um pouco mais estranho porque eles simplesmente pegaram uma chavinha e viraram, cara. A distância entre o Cowboys from Hell, que é o disco que a gente tá falando aqui nesse vídeo, para o Power Metal, ela é grande. A distância também da qualidade, porque assim, esses discos,
eles têm músicas legais, né, cara? O próprio Metal Magic tem uma música chamada I'll Be The Right, que é sensacional. Só que eles são mal produzidos, esse disco, cara. E o Cowboys From Hell, ele tem uma produção excelente. O visual dos caras já era um pouco mais diferente. E a música é extremamente mais pesada, cara. Então, assim, foi uma virada de chave em vários sentidos. Eu acho que uma mudança tão brusca quanto essa, no momento que eu tô gravando agora, eu não consigo dar um outro exemplo, entendeu? Foi realmente uma... Do jeito que foi com Pantera, também não lembro. Foi uma virada de jogo, assim, muito legal, porque é engraçado, né? Eles aumentaram consideravelmente o peso da sua música e foi aí que eles atingiram o sucesso. E foi um sucesso considerável. E numa época que tava todo mundo na pior ali nos Estados Unidos por conta do grunge. E somente eu acho que as únicas bandas que estavam ali mesmo no auge ainda era o Metallica, o Ozzy, que estava lançando o No More Tears ali um pouco depois, mas que não foram atingidas, né? E o Pantera chegou com o pé na porta, dane-se o grunge, sem tomar conhecimento do que era grunge ali, né? Muito menos do que era Kurt Cobain. E então, assim, como eles vinham de uma outra vibe, né, cara? E aí foram influenciados por esse meio um pouco mais trash, eles ainda conseguiram trazer uma certa personalidade pro seu som, entendeu? Porque tem muitos elementos trash, mas tem coisa nova ali, né? Inclusive muita gente considera eles como os pais do groove metal, né, cara? Eles trouxeram esse novo, digamos, não novo, mas eles trouxeram esse elemento que não era tão evidente naquela época e eles levaram para um outro patamar. Então eles revolucionaram realmente a música pesada nesse sentido, cara. E eles fizeram isso com esse disco, então eu acho que é compreensível eles meio que virarem a cara pro passado, meio que uma forma de reconhecer que de fato isso era o que eles estavam buscando, né? E pior a maneira de falar, mas deu certo na carreira deles essa estratégia deles de fazer com que as pessoas achassem que o Cowboys From Hell realmente fosse o primeiro, porque eu demorei para saber que o Pantera tinha outros discos antes do Cowboys From Hell, né? Deu tão certo, ou a banda então era tão desconhecida ainda, né, do grande público, que eu só vim saber anos depois. Eu falei, o Pantera tem disco antes do Cowboys From Hell. Eu sempre achei que, assim, durante muito tempo eu achei que o Cowboys From Hell fosse de fato o primeiro álbum do Pantera. Muita gente pensa, quando eu tomei conhecimento disso daí, a gente né, um período de transição ali, onde a internet não era tão fácil assim de você ter um acesso a uma boa internet e tal. Mas assim que eu tomei conhecimento disso, eu busquei esses discos e tal, e baixei e tal, e ouvi, né? Eu não gostei, cara, a princípio eu não gostei. E eu acabei ouvindo eles de novo agora, depois de muito tempo, e aí você consegue ver uma música ou outra legal e tal. Mas o fato é que até hoje você já conhece muito mais gente que sabe e tem conhecimento desse disco. Sim. Mas o fato é que até hoje eles são bem obscuros e, como a gente falou, né, a banda também tem muita gente que defende esse disco, sabia? Sim. Os comentários que a gente vê pela internet da vida dele, tem muita gente que defende muito com excelência esses discos. Tanto o Power Metal, que foi o primeiro com Phil Anselmo, quanto os outros três com vocalista antigo. O Power Metal é um disco honesto de heavy metal. Eu gosto dele. Eu escutando agora, a mesma coisa do Brian. Eu tinha escutado principalmente os primeiros e havia detestado, nunca mais escutava, sei lá, mais de 15 anos tranquilo que eu não escutava esse disco. E aí fui escutar esses dias o Power Metal prestando mais atenção. E ele é um bom disco, cara. Ele é um bom disco de heavy metal. Mas você já, nos discos anteriores, você já conseguia ver assim uns lampejos e tal, principalmente da capacidade do Dimebag, né? E, por exemplo, no disco Projects in the Jungle tem uma música chamada Out for Blood, que ela é pesadíssima, cara. Ela é muito bacana. E, assim, eu imagino que a faixa título também de I Am The Night tem guitarras sensacionais. Eu acho que eles poderiam fazer, em algum momento, infelizmente não dá mais, né? Eles poderiam fazer alguma coisa como o Amorphis fez, saca? De fazer uma releitura das melhores músicas dessa fase, incorporando esse elemento que eles criaram e tal. E pô, eu acho que ia ficar do caralho, porque assim, tem músicas legais ali, mas a própria produção já desanima. A produção é fraca, é verdade. Mas enfim, vamos falar de fato sobre o Cowboys From Hell, que a gente acabou falando um pouco sobre o começo da banda, né? Porque é interessante falar, né? Porque não sei em que oportunidade a gente falaria também, já que é o primeiro vídeo que a gente tá falando aqui do Pantera, acho que era bom a gente ressaltar isso daí pra vocês. Mas enfim, existem informações de que o lançamento oficial do disco foi no dia 24 de julho, mas no site oficial da banda consta como se fosse no dia 27 de julho. O
Bom, falta aqui 3 dias a mais, 3 dias a menos. Valeu a espera, né? Pra quem esperou até o dia 27 ele ser lançado, valeu a espera, porque é um disco realmente muito bom. É um disco longo, cara. Ele tem quase 1 hora de duração, são 12 músicas aí oficiais. E é difícil você escolher uma música pra ser ali a que você tiraria desse disco, entendeu? Eles conseguiram fazer isso, né? Eles tinham uma música chamada The Will to Survive, que a princípio seria lançado nesse disco, mas que era da época ali do Power Metal, e acabaram também não lançando nesse disco, lançaram anos depois no box set deles de comemoração de 20 anos e tal. Mas enfim, eles conseguiram tirar essa música, né? Mas essas 12 aqui, elas são bem redondas e, cara, eu gosto de todas as músicas desse disco. Cara, é porque assim, ó, tem até um dado curioso que ainda no final, mais próximo do final da turnê do Power Metal, eles já tocavam várias músicas desse disco. Deve ser. E tem registros lá, em 89 eles tocando essas músicas ao vivo, que a galera já cantava músicas. Né? Exatamente. No YouTube também tem várias coisas aí que a gente consegue ver. Que ainda no final da turnê do Power Metal, já várias músicas desse disco já eram executadas. E a galera simplesmente pirava e cantava junto. O que não deixa de ser impressionante, porque geralmente as músicas novas são aquelas que a galera dá menos valor, né? Pelo menos na época que são novas, de fato. E, por exemplo, quando eu pensava, quando eu ainda tinha em mente que o Cowboys from Hell era de fato o primeiro do Pantera, a primeira música que me chamou a atenção, eu acredito que de muita gente, foi Cemetery Gates. Porque eu pensava assim, eu falei, cara, para um primeiro disco, os caras já terem a manha de compor, de gravarem uma música como essa, a música, a música Cemetery Gates, a gente pode dizer que ela é uma música perfeita, cara. É um acontecimento. Né? Exatamente. É uma daquelas coisas que o cara em vida consegue uma vez a cada 100 tentativas. Cara. E eu pensava assim, para um primeiro disco, não deixa de ser, né? A gente pode até dizer que tem um certo sentido. Eu até consigo entender os caras, né? O fato deles tentarem esconder. É meio bizarro, né? Tanto é que eles em entrevista, eles não falavam sobre isso. Não gostavam de comentar sobre os discos antigos. Mas eu ficava muito, muito embasbacado de verdade com a Cemetery Gates, cara. Até hoje, é uma música que eu curto pra caramba e que talvez seja uma das primeiras que chama a atenção das pessoas, né, cara? Eu também adoro a música e ela é longa, né, cara? Mas ela consegue ser preenchida com várias passagens. Lembra um pouco assim o estilo de One do Metallica, porque ela tem vários compassos diferentes, entendeu? E a letra, cara, a letra foda, o clipe dela também é muito foda. E o Phil Anselmo, ele ainda tava naquele período de transição ali, ainda exercendo alguns vocais de heavy metal, né, vocais limpos. E, casou perfeitamente com essa música. Essa música é realmente demais, cara. E a primeira música do disco também, Cowboys from Hell, já é um belo cartão de visita, né, cara? É impressionante, é outra música impressionante, porque assim, foi o primeiro disco do Pantera que eu escutei, foi o Cowboys from Hell mesmo. E foi numa época que eu ainda tava descobrindo muita coisa, lá começo, sei lá, 94, por aí mais ou menos, 93, 94, foi quando eu de fato tive a oportunidade de pegar esse disco para escutar. E pra mim era muito impressionante o timbre de guitarra do Dimebag. Coisa que depois, com os discos seguintes, ficaram até mais evidentes. Ele criou um timbre ali que ninguém consegue fazer aquele som, cara. E eu lembro que eu escutava aquela intro da Cowboys from Hell, né? E quando entrava de fato a música, eu ficava, cara, pesado demais isso daqui, cara. Como é que o cara consegue esse timbre, né? Eu sei lá se eu falava timbre na época, eu sei que eu ficava impressionado demais com essa música também, principalmente por conta da gravação. Que se a gente for comparar com o que veio depois, ele não é nem tão bom assim. Mas comparado com o que era lançado ali na época, no comecinho dos anos 90, isso aqui dá pau em muito disco aí, dito grande e tudo mais, cara. É possível ouvir com clareza, assim, com instrumentos. Tudo baixo, pesadão. E a velocidade do riff de Cowboys from Hell é muito foda. A criatividade, os caras deram um salto que é impressionante mesmo, cara, do Power Metal pro Cowboys from Hell. As músicas se tornaram clássicos aqui, né? Assim, clássicos de forma geral, né?
foi Cemetery Gates, né? Psycho Holiday e Domination, né? Cara, Domination é uma música que até nos últimos momentos da banda eles tocavam, né? Mas tem muita música boa aqui, cara. Tem Sim, muita... sim. A segunda Clash música... Reality é do caralho. Tem aqui Message in Blood, que ela começa falando sobre a questão da influência do thrash metal no Pantera. Eu vejo muitas pessoas, mas aí o Pantera era ou não era thrash metal? E tá aí, ok, isso aí pode ser discutível, né? Mas com relação à influência que os caras tiveram no som, do thrash metal no som, é indiscutível, cara. Tem muita coisa aqui que poderia estar num disco, sei lá, do Testament, como por exemplo o riff da música Heresy. Não só o riff, né, como a própria música, todas as bases, a palhetada abafada, e são coisas que chamam a atenção pela influência mesmo do thrash metal, mas ao mesmo tempo tem muita coisa heavy, muita coisa assim ainda do passado da banda, né? E a música Heresy também, ela tem uma letra sensacional, muito legal, vale a pena depois você com o tempo aí dar uma analisada na letra dela. Primal Concrete Sledge, que é a segunda, lá no segundo, lá tipo, sei lá, 1 minuto e meio depois, 2 minutos, tem um riff que é cadenciado, que é foda. Isso mostra que o Dimebag realmente ele era um cara diferenciado, né, cara? Diferenciado mesmo, não é a gente vê muita gente, eu vejo muita gente usar essa palavra diferenciado para qualquer coisa, para coisas tão banais, né? E ele era um cara que era digno de você usar essa palavra, diferenciado mesmo de verdade. Eu duvido você dizer aí, elencar pelo menos 2, 3 guitarristas que fossem como o Dimebag, não no estilo, mas que fossem diferenciados como ele, que criaram de verdade algo, né? A gente pode contar nos dedos de uma mão na história pessoas que criaram algo como ele criou, cara. O timbre, um estilo que até então não tinha nada parecido com o que o Pantera começou a fazer ali no começo dos anos 90. Então ele era um cara foda mesmo. A capacidade, a criatividade. E ele tinha também o estilo próprio, né? Sim, exatamente. O que é mais difícil, né, cara? Criar um estilo não é pra qualquer um, né? E assim, tem uma versão de Cemetery Gates de 2005, ao vivo, que ela foi executada ali pelo Dream Theater, com o Russell Allen também nos vocais, o Burton Cell, que é do Fear Factory. Do Fear Factory, também fez algumas participações de vocal lá. E o Dave Mustaine solando. Vale a pena, nem que seja só por curiosidade, você ver esse vídeo e tentar entender o que o Dave faz naquele solo, meu Deus do céu. Eu não entendi, cara. Pô, Dave, não faz isso com a gente. Só por aí já dá pra você ter uma dimensão do que esse cara do Dimebag conseguia fazer na guitarra, entendeu? E assim, só pra gente não citar só as mais conhecidas, né? Eu já falei aqui da Message in Blood, eu gosto muito da Sleep, cara. É uma música que, assim, é muito diferente, tanto do que o Pantera fazia antes, quanto do que o Pantera continuou fazendo, fez a partir do Cowboys from Hell, né? É uma música muito única pra mim, The Sleep. The Art of Shredding também é outra música foda. Se a gente for citar, a gente vai acabar citando tudo aqui, né? Porque a música fraca, você pode ter músicas que não são aqui tão clássicas quanto outras, mas todas são excelentes, cara. A gente já citou, né? Só falta citar Shattered. É verdade, né? Só falta citar ela. Então pronto, citamos todas essas músicas. É verdade. E aí, assim, esse disco ele não é o maior sucesso comercial da banda, né? O maior sucesso comercial deles é o Vulgar Display of Power. Mas, enfim, é uma sequência de trabalhos ali, o Cowboys e o Vulgar, que mostravam uma banda que estava disposta realmente a dominar o mundo. E o que é, assim, a gente já tá caminhando pro final do vídeo, o que é triste pra caramba, pelo menos eu penso assim, eu lembro dos irmãos, cara, e lembrar que, sabe, né, parece que às vezes a ficha não caiu, que os caras não estão mais aqui, velho. Os 2 irmãos, primeiro o Dimebag morto de forma ridícula, coisa típica que acontece nos Estados Unidos, infelizmente, né, cara? E aqui eu não tô julgando o povo americano, mas são coisas que acontecem lá. E agora, mais recentemente, teve a morte, um ataque fulminante, né, cara, do Vinnie Paul, que morreu dormindo. E é foda você pensar, porra, o Pantera, uma banda foda,
E que hoje em dia os caras não estão mais aí, velho. Que não tem mais nada que possa ser feito, né? É complicado. Mas ainda bem que os caras deixaram discos que eu, assim, da fase porrada do Pantera, eu gosto de tudo. Alguns menos, mas eu gosto de tudo, cara. E eles tinham... Eu lembro de uma entrevista do Vini eu li na Road Crew, né? Que eles tinham... Ele e o Daime tinham um lance no palco de se olharem assim, eles falavam Van Halen pra começar, que eles sabiam que a partir dali eles iam se divertir. E tal, que eles iam detonar pra caceta no palco, né, cara? Eles tinham um dia desse eu vi uma entrevista do vocalista, eu acho, do Hell Yeah, que é a banda do Vinnie Paul, antes dele falecer, e depois do Pantera ele ficou mais com essa banda, né? E aí eu vi uma entrevista, eu acho que era o vocalista, mas era alguém da banda falando que eles meio que percebiam que o Vinnie Paul tinha meio que desistido, sabe? Assim, de tudo. Depois da morte do irmão, eles tinham uma ligação, acho que, cara, sei lá, mais do que espiritual, velho. Talvez os dois, assim, né? Talvez, um modo de falar, mas os dois fossem um só, né, cara? De tanto que eles eram... Que o cara sentiu a morte do irmão, o cara viu o irmão morrer. Não é todo irmão que se dá bem, não, né? Mas esse daí eles se davam bem pra caramba, né, cara? Verdade. Mas enfim, né? Fica aqui até a nossa homenagem, né? Fechando o disco, cara, aí ao grande Pantera. E desculpa, tá? Por a gente ter demorado tanto tempo pra fazer um Metal Relics. Antes tarde que nunca. Sobre o Pantera. A gente vai tentar reaver isso daí e vamos começar a fazer uns Metal Relics de banda que a gente pouco falou, né? Aí você ou até bandas que a gente nem comentou ainda, né? Você pode dar sua sugestão aí. A gente tá na mira de algumas aí, como por exemplo Queensryche, o Sodom. E aí, o que você acha? Morbid Angel. Qual seria a próxima banda pra gente estrear aqui no Metal Relics? Obrigado por acompanhar e até a próxima. Valeu.